Provimento geral da Corregedoria. Paramos no artigo 149. Capítulo 2. Dos depósitos públicos. Artigo 149. Caberá ao depositário público a guarda e conservação dos bens oriundos dos processos de natureza civil. Artigo 150. É vedada a guarda de bens imóveis sob a responsabilidade de depositário público. Artigo 151. O depositário público deverá conferir pormenorizadamente, no ato da entrega do mandado pelo oficial de justiça, as informações nele contidas, principalmente os dados e características dos bens depositados. Artigo 152. O depositário público cadastrará no sistema informatizado os dados referentes aos bens recolhidos ao depósito público, bem como baixará os bens dele retirados. Artigo 153. O auto de depósito será datado e assinado pelo depositário público e pelo portador da ordem judicial. Artigo 154. Todas as despesas com a remoção de bens para o depósito público são de responsabilidade do interessado. Artigo 155. Não serão guardados no depósito público semoventes, bens inflamáveis, explosivos, corrosivos, radioativos, sujeitos à combustão espontânea, perecíveis e medicamentos, cabendo ao juiz determinar as providências necessárias para que sejam depositados em local adequado. Parágrafo único. O depósito de dinheiro, joias, pedras e metais preciosos, bem como de papéis de crédito, será feito nos bancos oficiais. Artigo 156. O depositário público não poderá liberar o bem sem a apresentação da guia de custas processuais válida ou a comprovação de dispensa do seu recolhimento. Artigo 157. Os bens liberados pelo juiz e não retirados do depósito público no prazo de 30 dias, a contar da data do recebimento do alvará, serão levados a leilão público coletivo, deduzindo-se do valor da arrematação as custas do depósito e colocando-se o remanescente à disposição do juízo. Parágrafo único. Não serão levados a leilão coletivo os bens cujo alvará de liberação não contenha a advertência do prazo de que trata o caput. Artigo 158. Os bens arrematados e não retirados do depósito público, no prazo de 30 dias, a contar da data do recebimento do alvará, poderão ser doados a entidades sem fins lucrativos. Parágrafo único. Não serão doados os bens cujo alvará de liberação não contenha a advertência do prazo de que trata o caput. Artigo 159. Os bens depositados por mais de 6 meses nos depósitos públicos serão alienados em leilão público coletivo mediante prévia autorização do juízo. Parágrafo único. O depositário público comunicará mensalmente ao Núcleo Permanente de Leilões Judiciais, o NULEJ, a existência de bens em condição de serem incluídos em leilão público coletivo. Artigo 160. O depositário público encaminhará à unidade responsável pelo controle das custas e depósitos judiciais o demonstrativo mensal das custas recolhidas e guias correspondentes até o 5º dia útil do mês subsequente. Parágrafo único. O depositário público encaminhará à mesma unidade até o 10º dia útil do mês de janeiro relatório com a síntese dos demonstrativos mensais do ano anterior. Artigo 161. Os depositários públicos realizarão inspeção anual e emitirão relatório circunstanciado das ocorrências e das condições gerais do depósito, o qual será encaminhado à unidade superior até o dia 10 de fevereiro. Capítulo 3. Da guarda de objetos de crime. Artigo 162. Caberá à Central de Guarda de Objeto de Crime, a CEGOC, a guarda e a conservação dos bens oriundos dos processos de natureza criminal. A CEGOC, que é a Central de Guarda de Objeto de Crime, não receberá substâncias entorpecentes ou que determinem dependência física ou psíquica, substâncias químicas,
tóxicas, inflamáveis, explosivas ou assemelhadas, radioativos, medicamentos, alimentos perecíveis, bem como objetos de qualquer natureza utilizados para a prática de crimes definidos na Lei 11.343, de 23 de agosto de 2006, excetuadas as armas de fogo e munição, cabendo ao juiz determinar as providências necessárias para que sejam depositados em local adequado. Parágrafo único. O depósito de dinheiro, joias, pedras e metais preciosos, bem como de papéis de crédito, será feito nos bancos oficiais. Artigo 164. É proibida a utilização ou empréstimo de arma de fogo ou de qualquer objeto apreendido em procedimento criminal, ainda que se trate de solicitação formulada por autoridades, ressalvadas as hipóteses legais de produção de provas. Capítulo 4. Dos leilões públicos coletivos. Artigo 165. Os leilões públicos coletivos serão coordenados por um juiz designado pelo corregedor e administrados pelo Núcleo Permanente de Leilões Judiciais, o NULEJ. Artigo 166. O NULEJ deverá solicitar autorização ao juízo para, inciso 1, incluir nos leilões coletivos os bens que estejam nos depósitos públicos há mais de 6 meses. Inciso 2. Realizar leilão com lance inicial no valor das custas do depósito, sempre quando não for obtida a arrematação do bem em 3 leilões consecutivos. Inciso 3. Doar, descartar, destruir ou inutilizar os bens imprestáveis ou sem valor econômico expressivo que se encontrem depositados há mais de 6 meses nos depósitos públicos. Artigo 167. O edital do leilão público coletivo deverá ser publicado uma vez no Diário de Justiça eletrônico. Parágrafo único. O NULEJ providenciará a ampla divulgação dos leilões coletivos nos meios de comunicação. Artigo 168. O juiz coordenador poderá determinar a dispensa do recolhimento das custas referentes à permanência dos bens em depósito público para os casos de doação previstos neste provimento. Artigo 169. O NULEJ deverá apresentar prestação de contas dos leilões públicos coletivos para aprovação pelo juiz coordenador. Capítulo 5. Das contadorias partidorias. Artigo 170. O contabilista partidor tem o prazo de 48 horas para elaborar os cálculos ou prestar informações, contado da data do recebimento dos autos, salvo outro prazo estabelecido pelo juiz ou quando a matéria envolver cálculo de elevada complexidade. Artigo 171. A data inicial de incidência de correção monetária e de juros deverá constar do demonstrativo de cálculos. Artigo 172. O contabilista partidor poderá solicitar dados complementares ao juízo, se indispensáveis à elaboração dos cálculos. Artigo 173. A movimentação de autos entre a contadoria e a secretaria da vara será realizada exclusivamente por servidor ou estagiário do tribunal. Artigo 174. É vedada a consulta de autos por advogado ou parte enquanto estiverem com carga ao contabilista partidor. Parágrafo único. Caso o pedido de vista seja deferido pelo juiz, o contabilista partidor remeterá os autos à secretaria da vara. Capítulo 6. Dos oficiais de justiça. Seção 1. Das atribuições dos oficiais de justiça. Artigo 174. Incumbe ao oficial de justiça, inciso 1, exercer as funções definidas pelas leis processuais e por este provimento, além de cumprir as determinações do corregedor, dos juízes, da unidade administrativa superior e das comissões disciplinares. Inciso 2. Cumprir pessoalmente as diligências, identificando-se pelo nome e pela função, portando o crachá em local visível e, se solicitado, apresentar a carteira de identidade funcional. Inciso 3. Avaliar bens, salvo quando exigidos conhecimentos técnicos especializados. Inciso 4. Proceder à prévia avaliação na hipótese de bens a serem removidos ao depósito público. Inciso 5. Realizar leilões públicos, coletivos ou individuais, exceto quando houver indicação de leiloeiro por credor ou leilão público individual, admitido pelo juízo do feito. Inciso 6. Lavrar certidões circunstanciadas conforme modelos aprovados pela Corregedoria.
Inciso 7. Assinar o termo de carga dos mandados, conferi-los no prazo de 24 horas e devolver aqueles em desacordo com este provimento, sob pena de assumir o encargo de regularizá-lo junto à unidade expedidora. Inciso 8. Devolver sem cumprimento no prazo máximo de 24 horas contadas do recebimento mandado de outro setor que lhe seja distribuído indevidamente ou transcorrido esse prazo, cumpri-lo integralmente. Inciso 9. Comparecer à sala a ele destinada durante o expediente forense, mediante agendamento realizado com as partes e advogados por e-mail institucional, salvo se disponibilizar número de telefone celular para o atendimento solicitado. Inciso 10. Acessar o correio eletrônico institucional nos dias de expediente forense. Inciso 11. Responder até o dia útil seguinte às orientações encaminhadas pela administração e pelos ofícios judiciais, bem como às mensagens eletrônicas enviadas pelas partes e advogados. Inciso 12. Providenciar o depósito em banco credenciado dos valores provenientes das constrições sobre dinheiro, os quais ficarão à disposição do juízo, devendo juntar aos autos o respectivo comprovante nas 48 horas subsequentes. Inciso 13. Cumprir o plantão diário e dar cumprimento às diligências recebidas durante a escala de seu plantão. Parágrafo 1. É vedado lavrar certidões manuscritas. Parágrafo 2. O e-mail institucional do oficial de justiça será disponibilizado na consulta processual realizada no sítio eletrônico do TJDFT. Parágrafo 3. Os números dos telefones do núcleo e dos postos de distribuição de mandados serão divulgados no sítio eletrônico do TJDFT para que as partes e os advogados possam solicitar contato com os oficiais de justiça, caso necessário. Artigo 176. É proibido ao oficial de justiça receber valores ou vantagens a qualquer título para o exercício de suas atribuições. Seção 2. Da distribuição, do cumprimento e da devolução dos mandados. Artigo 177. Os mandados serão distribuídos diariamente, observada a setorização e a equidade entre os oficiais de justiça, bem como a proximidade da data do ato processual ou a urgência da diligência. Artigo 178. Os mandados serão cumpridos e devolvidos no prazo improrrogável de 20 dias a contar da data de distribuição, salvo prazo diverso previsto em lei ou determinado pelo juiz da causa ou ainda quando, por sua natureza, o cumprimento do mandado protrair-se no tempo. Parágrafo 1. Os mandados de citação do réu preso deverão ser cumpridos e devolvidos em até 5 dias a contar da sua distribuição. Parágrafo 2. É vedada a devolução dos mandados diretamente nas secretarias das varas. Parágrafo 3. Tratando-se de mandado de intimação para audiência ou leilão, o oficial de justiça deverá devolvê-lo com até 3 dias úteis de antecedência, salvo se cumprido em regime de plantão. Parágrafo 4. Se não houver tempo hábil para a devolução do mandado no prazo determinado no parágrafo anterior, o oficial deverá informar a unidade expedidora o resultado da diligência por telefone ou e-mail, fazendo constar tal fato na certidão, bem como o nome e matrícula do servidor contatado. Parágrafo 5. Nos casos de ordem de despejo, de reintegração de posse de bem imóvel e de outras congêneres, se ausente o ocupante ou quebrando-se inerte, quanto à retirada de imóveis e utensílios sem valor comercial, cujo estado de conservação seja precário, possibilitando a avaliação como entulho ou sucata de nenhum valor econômico, o oficial de justiça poderá deixá-los no respectivo imóvel, cientificando o juízo para que determine as providências necessárias. Artigo 179. Nas comarcas dos municípios contíguos de Valparaíso de Goiás, Novo Gama, Águas Lindas de Goiás, Planaltina de Goiás, Santo Antônio do Descoberto e Cidade Ocidental, os oficiais de justiça deverão cumprir mandados de citação, intimação, notificação, penhora, avaliação e quaisquer outros atos executivos. Artigo 180.
Os mandados encaminhados pelas secretarias dos juízos em desacordo com este provimento e com as demais normas legais são passíveis de devolução, devidamente justificada, atentando-se em qualquer hipótese ao prazo hábil para o efetivo cumprimento da diligência. Artigo 181. É vedado ao oficial de justiça devolver mandado sem cumprimento, salvo nas hipóteses excepcionadas neste provimento. Parágrafo 1. Mandado cumprido é aquele que alcança a finalidade do ato determinado pelo juiz, produzindo os efeitos processuais pretendidos. Parágrafo 2. Ainda que não atingida a sua finalidade, reputa-se cumprido o mandado nos seguintes casos, desde que esgotados os meios e certificados os atos realizados para o êxito da diligência. Inciso 1. Se verificada a necessidade de autorização judicial específica para sua consecução, tais como ordem de arrombamento, horário especial ou força policial. Inciso 2. Se o destinatário estiver viajando com prazo para retorno desconhecido ou superior a 20 dias. Inciso 3. Se as informações contidas no mandado forem errôneas ou insuficientes para o seu cumprimento. Inciso 4. Nas demais circunstâncias que inviabilizem o seu cumprimento. Artigo 182. Somente serão cumpridas diligências nos estabelecimentos prisionais em horário noturno quando se cuidar de alvará de soltura, salvo se diversamente ordenar o juiz. Capítulo 8. Do recolhimento e do controle das custas processuais. Artigo 183. O recolhimento das custas processuais no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios será efetuado de acordo com o disposto neste provimento e no Decreto-Lei nº 115, de 25 de janeiro de 1967, que dispõe sobre o regimento de custas. Artigo 184. A cobrança de custas processuais para as ações sujeitas à distribuição, ressalvados os casos legais de isenção, será realizada de acordo com as tabelas do regimento de custas da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, mediante a emissão de Guia de Recolhimento da União, a GRU, que compreenderá os itens. Inciso 1. Custas. Inciso 2. Mandado. Inciso 3. Distribuidor. Inciso 4. Contabilista partidor. Inciso 5. Diligência. Inciso 6. Ofício de averbação de baixa. Parágrafo 1. O pagamento de outros itens poderá ser exigido quando realizados atos processuais previstos no regimento de custas. Parágrafo 2. As despesas processuais originadas da utilização dos serviços dos Correios para a prática de atos processuais serão recolhidas no decurso do processo e nas custas finais, de acordo com as tarifas da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ECT. Parágrafo 3. O pedido de cumprimento de sentença, a reconvenção e a intervenção de terceiros sujeitam-se ao recolhimento de custas processuais. Parágrafo 4. As tabelas do regimento de custas da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios ficarão disponíveis para consulta dos interessados no site do Tribunal, www.tjdft.jus.br. Parágrafo 5. A carta arbitral cumprida será devolvida ao juízo arbitral após o pagamento das custas pela parte. Artigo 185. São isentos do recolhimento de custas processuais: inciso 1, o Distrito Federal e suas autarquias e fundações; inciso 2, o Ministério Público; inciso 3, os beneficiários de justiça gratuita. Artigo 186. Não há incidência de custas processuais: inciso 1, nas ações populares; inciso 2, nas ações civis públicas; inciso 3, nas ações coletivas de que trata o Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a hipótese de litigância de má-fé; inciso 4, no habeas corpus e no habeas data; inciso 5, nas ações de competência das varas da infância e da juventude, quando figurarem crianças ou adolescentes no polo ativo ou no passivo. Artigo 187. As guias para recolhimento das custas processuais no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios serão emitidas exclusivamente por meio eletrônico, utilizando-se o sistema disponível no site www.tjdft.jus.br no formato de Guia de Recolhimento da União, a GRU. Artigo 188. A responsabilidade pelas informações inseridas no sistema de emissão de guias de custas processuais é do interessado. Artigo 189.
As custas processuais recolhidas em desconformidade com este provimento, com as tabelas do Regimento de Custas da Justiça do Distrito Federal e dos territórios e com os demais atos normativos referentes ao tema, poderão ser restituídas mediante requerimento de devolução. Artigo 190. As guias para recolhimento de custas processuais intermediárias, finais, e para a retirada de bens do depósito público estarão disponíveis para emissão no site do tribunal após o lançamento dos cálculos no sistema. Artigo 191. As custas processuais serão recolhidas em qualquer instituição financeira ou correspondentes bancários. Parágrafo único. O recolhimento das custas processuais não poderá ser realizado diretamente na Secretaria da Vara ou por meio de cheque. Artigo 192. O interessado apresentará a guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas processuais mediante a apresentação de um dos seguintes documentos. Inciso 1. Do original da guia autenticada mecanicamente. Inciso 2. Do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou correspondente bancário. Inciso 3. Do comprovante de pagamento impresso via internet. Parágrafo 1. A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. Parágrafo 2. No caso de extravio do comprovante, o pagamento poderá ser demonstrado mediante certidão emitida pela unidade responsável pelo controle das custas e depósitos judiciais a pedido do interessado. Parágrafo 3. Não será aceito comprovante de agendamento. Parágrafo 4. Realizada a distribuição sem prévio recolhimento das custas processuais, a guia e o respectivo comprovante de pagamento deverão ser apresentados pelo interessado diretamente às varas, que procederão à vinculação da guia ao processo, utilizando o sistema informatizado do tribunal. Parágrafo 5. A unidade responsável pelo controle das custas e depósitos judiciais informará às serventias judiciais o eventual recolhimento de custas processuais em valor inferior ao discriminado na guia. Artigo 193. Verificada a impossibilidade de emissão da guia em razão da indisponibilidade do sistema, no último dia do prazo processual, a unidade responsável pelo controle das custas e depósitos judiciais emitirá a certidão mediante solicitação do interessado, que deverá realizar o pagamento no primeiro dia útil subsequente. Artigo 194. A guia para recolhimento de custas processuais terá validade para pagamento de 10 dias corridos contados da data de emissão. Parágrafo 1. A guia emitida a partir de 21 de dezembro terá validade para pagamento limitada ao último dia útil do exercício. Parágrafo 2. As guias destinadas à interposição de recurso e à retirada de bens do depósito público terão data de vencimento igual à data de emissão. Parágrafo 3. O cálculo das custas processuais referentes aos bens retirados do depósito público será efetuado com base no período de permanência e no valor de avaliação dos bens. Parágrafo 4. A guia, com vencimento em feriado ou fim de semana, deverá ser paga no primeiro dia útil subsequente. Parágrafo 5. A guia de custas processuais somente será aceita se o valor pago corresponder ao da tabela vigente no momento da sua apresentação. Parágrafo 6. O valor da autenticação de documento será calculado com base no inciso 20 da seção 1 da tabela G do Decreto-Lei nº 115, de 25 de janeiro de 1967. Artigo 195. Será cabível a devolução de custas processuais em caso de: inciso 1. Desistência do ajuizamento da ação ou da interposição do recurso. Inciso 2. Recolhimento indevido decorrente de erro na emissão da guia. Inciso 3. Recolhimento em duplicidade. Inciso 4. Concessão de gratuidade da Justiça. Inciso 5. Determinação judicial ou administrativa. Artigo 196. O valor da guia das custas processuais será devolvido em sua integralidade, vedada qualquer compensação com débitos existentes no processo. Artigo 197.
O direito à devolução das custas processuais prescreve em 5 anos contados da data do recolhimento. Título 5. Disposições finais e transitórias. Artigo 198. Não é necessária a reautuação dos feitos em que houve a alteração da cor da capa dos autos em razão deste provimento. Artigo 199. Revoga-se o provimento geral da Corregedoria aplicado aos juízes e ofícios judiciais, publicado no Diário da Justiça de 4 de janeiro de 2008 e disposições em contrário. Artigo 200. Este provimento entra em vigor 30 dias após a data da sua publicação.